Bom dia, galera. Então, estamos aqui em mais um bate-papo semanal. Essa semana eu trouxe alguns assuntos bacanas para vocês, tá? Eu vou começar falando um pouquinho sobre algumas recomendações de link para leitura, beleza? Coisas que eu vi essa semana que eu gostei e eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro link que eu vou compartilhar aqui é o link do... Deixa eu entrar aqui. É o link do Leonardo, que é uma série de alguns posts onde o título é "Não faça tudo que o cliente pedir", tá? Ele trata nesse post de algumas considerações que os clientes fazem, né, quando eles fazem os pedidos a gente, eles levantam os requisitos e basicamente a questão é o primeiro post, né, ele acaba falando sobre ética. Você não pode fazer tudo que o cliente pedir porque pode ser considerado falta de ética. O segundo texto ele fala sobre firulas, tá? Que é muito legal também. E o último texto ele fala sobre melhorias, né? Que nem sempre o cliente tem uma visão sobre a solução do negócio a fim de ser melhor para todo mundo que utiliza aquele produto. Então é uma série de 3 posts que eu recomendo para vocês. Quem quiser ir conferir, eu acho muito bacana. Eu gostei muito da qualidade do texto. O Leonardo escreve muito bem também. O segundo texto que eu vou recomendar para vocês é do blog do Carlos Brando, tá? Que ele fala basicamente sobre duas coisas muito importantes, né? A importância de você programar com mais de uma linguagem para abrir sua mente com relação às soluções que você usa de acordo com a sua plataforma, né? E isso é uma coisa muito verdade. Pois se você trabalha só com .NET e quando alguém te passa um requisito, te passa um problema, a sua cabeça busca logo soluções dentro da sua plataforma. Então quer dizer, quanto mais tempo você passa trabalhando com uma única plataforma, mais tempo você fica viciado em ter soluções para aquela plataforma. Então, quer dizer, iniciativas como a do programador poliglota, né? E sempre que vocês ouvirem falar sobre você ter que trabalhar com mais de uma linguagem, uma das coisas que aumenta isso é criatividade na construção das suas soluções, tá? E uma outra coisa que ele fala que eu acho muito interessante também é usar a linguagem do cliente para poder expressar o código. E isso acaba colocando uma discussão um pouquinho maior do que o própria vamos colocar assim, do que a própria linguagem, né? Que passa na questão da linguagem ubíqua. Você utilizar os mesmos termos que o cliente utiliza para codificar o seu projeto. É difícil você falar assim, nossa, se eu utilizar a mesma linguagem do cliente, o cliente vai entender o meu código. Não é esse o objetivo, tá? Para você atingir esse objetivo, você teria que passar por cima da sintaxe das linguagens, tá? Que realmente elas não são as mais fáceis do mundo. Mas você consegue uma coisa que é muito boa, tá? Se o código tiver com a mesma linguagem do cliente, o maior benefício que você tem é quem for especialista em código, né, e conversar com o cliente, vai achar as coisas que ele diz dentro do código, o que é muito legal, né? Se eu passo um projeto para um cliente, o tempo de vida desse projeto, o tempo de manutenção dele é menor do que o tempo de vida da empresa. Então o que você vai ter? Você vai ter o especialista do negócio com o projeto. Quando entra um outro fornecedor qualquer, seja você, seja alguém que vai te substituir, esse fornecedor ele pode não ter contato com você, que desenvolveu o projeto, mas ele vai ter contato com o especialista do negócio, que é o cliente. Então quando ele perguntar para o cliente como é que funciona alguma coisa, o cliente vai utilizar jargões, palavras e processos que ele vai encontrar no código. Ou seja, fica muito mais fácil da gente manutenir, da gente construir o projeto, tá? Então fica a recomendação desse texto aí do Carlos Brando, eu acho muito bacana. Quem puder ir conferir. Aí tem um outro texto aqui também, que é de um amigo meu, que é o Wilton Campos, tá? Que é a falsa impressão de um bom código, tá? Esse artigo ele foi lançado no eMasters e vamos colocar assim, ele foi um artigo muito polêmico, né? Porque ele discrimina, de certa forma, ele não discrimina, mas ele fala
sobre a utilização de comentários. E aí, aproveitando o gancho do texto do Carlos Brando, onde ele fala sobre a legibilidade baseada na linguagem ubíqua, você... Por que você precisa de um comentário, né? Se você precisa de um comentário, é porque o seu código não está expressivo. Você fala, poxa, então quer dizer que a partir de agora é pecado colocar um comentário no código. Não é isso. Qual código que não está expressivo, né? Se você for olhar pela lógica do código de domínio, do código de negócio, das regras de negócio que estão expressas dentro do projeto, um código não está legível é ruim. Se você está precisando de um comentário para entender uma regra de negócio, tá? Alguma coisa pode ser melhorada. Agora, se você tem um código enorme, né, um código às vezes muito complicado, muito ilegível, que é de aplicação de alguma tecnologia, por exemplo, leitura de XML, você está fazendo lá um leitor de feed, você está utilizando alguma biblioteca de edição de imagem, alguma coisa do tipo, o código ele realmente não vai ficar muito expressivo, né, porque parte para a aplicação de uma tecnologia, né. Aí, o que o comentário vai ajudar? O comentário vai ajudar a pessoas que não dominam aquela tecnologia a entender o que aquele código está fazendo, tá? Partindo do pressuposto que elas não dominam a tecnologia, né? Agora, a partir daí, se eu entendo do negócio e eu não entendo o código, fica complicado da gente sanar essa deficiência, que não é da regra de negócio, mas é da escrita do código em si, né? Se eu entendo a regra de negócio e eu não entendo o código, o problema está no código. Adicionar um comentário ali é uma solução muito ineficaz. Não mata o problema, né? É como se você estivesse utilizando realmente um cobertor curto. Para tapar um problema, você adiciona mais comentário ali. Se vocês forem ver o segundo HeroCast que eu lancei sobre comparando duas implementações, uma legível e uma não legível, vocês vão reparar que a implementação legível ela dispensa comentários. Fica ridículo você adicionar comentários numa implementação legível, tá? Porém, na parte onde as tecnologias são aplicadas, o comentário já poderia se aplicar melhor, levando em consideração qual é a função do comentário ali? Melhorar a legibilidade para quem não entende aquela tecnologia, tá? Não é obrigação de ninguém entender tecnologia. Quem vai entender, quem entende do negócio, a sua obrigação fazer com que o código seja legível, tá? Daí toda essa questão sobre comentários, beleza? Uma outra coisa aqui, um outro texto que eu separei para vocês, que eu acho um texto muito legal, que bate nessa questão de comunicação também, é o texto do Cláudio BR, tá? Que ele fala... É um texto intitulado O Dia que Me Tornei Desnecessário, tá? O que eu achei mais legal desse texto é que ele expressa a opinião de alguém que está fora do time de desenvolvimento sobre os ganhos, os benefícios da utilização do Scrum. Então o que acontece? Ele relata, do ponto de vista de quem está de fora, tudo o que aconteceu com um time já num nível de maturidade um pouco mais alto, 7 sprints depois do início do projeto. Algumas coisas que ele chama atenção ali é a complexidade que existe quando você adiciona pontos entre a comunicação dos usuários, né, das pessoas que definem os requisitos, para os desenvolvedores, que são as pessoas que implementam essas coisas, né? No Scrum, nas práticas ágeis em geral, você aproxima essa galera que vai desenvolver e que vai utilizar, a fim de criar uma afinidade e de fazer com que a comunicação não tenha gargalos, né? Quanto mais pontos de comunicação, quanto mais documentos forem gerados no meio, maior é a distância, né? Maior a complexidade e maior o risco. Então ele faz uma análise muito boa em cima dessa questão de comunicação, tá? Sugiro também a leitura. Acho que ficou muito rica o conteúdo final do texto. Beleza? Bom, esses eram os 5 textos que eu tinha para mostrar para vocês. Fica a recomendação de leitura aí. Eu vou colocar os links aqui depois, tá? E aí vocês digam o que vocês acharam sobre os textos.